Os editais de concurso listam todo o conteúdo programático das provas, orientando os candidatos em seus estudos, mas nem sempre deixam muito claro como se preparar para a redação, que em muitos casos é eliminatória. Neste bloco, vamos saber quais são os principais critérios de avaliação adotados pelas bancas e como acontece a preparação para esta prova. E quem dá as dicas agora é Eduardo Sampaio, professor de língua portuguesa com vasta experiência em concursos públicos. Professor Eduardo, como é que os candidatos devem se preparar para as redações de concurso público? Olha, a primeira dica que a gente dá realmente é a escrita constante, né? Muita gente fala de leitura como algo fundamental para a redação. E, na verdade, é importante. A leitura é fundamental, sim. Só que ler e escrever são habilidades diferentes. Assim como a gente começa a estudar inglês, por exemplo, tem aquela história do listening, que vai ouvindo, né? Depois o speaking, começa a falar alguma coisa, e só depois vem o writing, que é, de fato, reading, writing, são as últimas habilidades, escrita e leitura e escrita. Em português também é assim. Então, a gente lê o tempo inteiro, não é algo que vai determinar a boa redação, é algo que vai ajudar bastante. Então, o primeiro caminho é escrever. Muita dedicação, horários certinhos, fixados mesmo para tudo. Muita disciplina. Tem que ler muito, as aulas do cursinho também ajudam muito e a gente sempre fica sabendo, né, dos temas que estão atuais, que a gente acha que vai ser um tema de redação, como violência, desemprego, enfim. Quais são as principais exigências apresentadas atualmente nos editais em relação à redação? A primeira absoluta exigência é que o aluno siga o tema, o que foi pedido no tema. Muitas vezes há uma fuga completa, e essa fuga completa, eu já peguei algumas redações assim de fuga completa ao tema, e tem editais em banca de concurso também, e você tem um zero absoluto, zero imediato. Aí você tem os problemas pontuais da redação. Desde problemas de cunho gramatical, por exemplo, alguns elementos de concordância, de grafia. Muita gente fala erro de ortografia, mas não é bem erro de ortografia, né? Porque o orto já é correto. Então você tem erros de grafia. Muita gente tem problemas com a grafia, problemas com a concordância, que são aqueles que dão na cara, como a gente diz, que chamam a atenção. E esses são problemas mais cruciais. E depois você tem problemas como redundância também, né? O subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. O hemorragia de sangue, são os pleonasmos viciosos que a gente comete até por força do hábito, mas que na redação contam muito. Porque eu costumo dizer que o espaço de 30 linhas, que geralmente é o limite das redações, é um espaço para você mostrar competência. Então, alguns termos, como isto é, ou seja, que vão introduzir novamente o que você já disse antes, são basicamente uma entrega de quem está escrevendo. Eu não fui claro, examinador, vou dizer tudo novamente. Então, esses pequenos detalhes vão sendo percebidos pelo examinador, que está ali sem nervosismo, está ali não para passar no concurso ou no vestibular ou em nada disso, está ali só para avaliar. Então, ele vai sendo criterioso, porque a banca exige isso, o critério, ponto a ponto, vírgula a vírgula. É isso que leva em consideração, é isso que é levado em consideração na hora de uma redação. Claro, além do conteúdo, de tudo que o aluno expôs, mas a parte de língua portuguesa em si, a parte gramatical, a desenvoltura com o texto, são elementos fundamentais aí. Os formatos pedidos com mais frequência são mesmo os textos dissertativos argumentativos? O texto dissertativo, de espécie argumentativa, é realmente o tipo de texto mais exigido no vestibular e no concurso público. Por quê? Porque ele espera do candidato a sua opinião, o seu posicionamento sobre os fatos, e muita gente não atenta para isso. Então, despeja a informação. O último tema do Enem, por exemplo, tratava da questão da lei seca. Então, o aluno coloca que a lei seca é algo implementado pelo governo federal, que procura evitar a embriaguez ao volante e tal. Tudo isso é importante. Agora, desde que ele faça isso em um parágrafo só. E que os outros parágrafos do texto sirvam para debater o que há de bom nessa lei, o que há de ruim nessa lei. Os efeitos já aconteceram ou não aconteceram? Quer dizer, é o debate argumentativo. O que é que pode ser melhorado? É a posição dele diante do tema. Atualmente, quais são os temas, né, os assuntos mais explorados nas principais provas, né, de concurso, pelas principais bancas? Eu tenho algumas turmas em que a gente trabalha essa parte de redação e há sempre dois temas. Um tema para o pessoal que vai fazer vestibular e um tema para concurso público. Já que o vestibular entra muito pela linha social.
Então o Enem, por exemplo, é sempre algo ligado ao Brasil, é sempre algo ligado a algum programa do governo. O governo não vai se expor para ser criticado, ele bota sempre um projeto que ele implementou, alguma coisa que vem dando certo. Então ele fala de trabalho infantil, para o combate ao trabalho infantil, ele fala da lei seca, que foi o caso. Já o concurso, não. O concurso traz sempre tópicos mais voltados ao serviço público, à ética e à moralidade no serviço público, que são fundamentais, né? Diga-se de passagem. Então os temas moral e ética, nos diversos aspectos, nas diversas esferas da administração pública, são temas sempre recorrentes e fundamentais. Claro, e no concurso público é importante observar para que concurso ele está se submetendo. Um concurso relativo a algo ligado à tecnologia. Nós temos recentemente agora o concurso para a Caixa Econômica Federal. Então esse concurso tratou de tecnologia, dos instrumentos de tecnologia, de como a pessoa, no tempo moderno, lida com isso. O ideal mesmo é começar a prova já pela redação? Geralmente, porque a redação toma um certo tempo e se você deixar para aqueles minutos finais da prova, junto com outras questões, pode ficar muito complicado, pode ficar aquele texto corrido no final e às vezes até não concluído, que é pior, porque existe um número mínimo de linhas, 20 linhas. O aluno às vezes chega a 15, 16 linhas, a redação é anulada. Então, primeiramente, começar pela redação e, fundamental, ter prática de redação, porque senão você vai perder muito tempo. Professor Eduardo Sampaio, muito obrigado, pela presença aqui no Escola Viva e por estas dicas tão importantes para os concurseiros aí que estão se preparando para os próximos exames que virão. Muito obrigada, professor. Obrigada. E o Escola Viva desta semana vai ficando por aqui. Você pode sugerir novos temas para o nosso programa. O nosso contato é o tveescolaviva@gmail.com. Muito obrigada por sua audiência e até o nosso próximo encontro.